Agora vai. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bora conversar. Eu vou receber aqui o advogado criminalista André Ferrer e nós vamos falar sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha. Eu estou aguardando ele entrar aqui, tá? Para fazer o nosso Bora Conversar de hoje. Só que está tendo algum problema aqui com a internet e eu não consigo colocar ele aqui para dividir tela comigo. É isso. Tá? Já mandei o convite. Ele não recebeu o convite, pelo visto. É alguma coisa dessa rede social, gente. Eu vi, André. Mandei o convite, mas pelo visto você não recebeu. Então é daqui que tá tendo erro. Então me manda o convite agora, André, por favor. Me manda o convite. Pede para poder participar da nossa live aqui. Vamos ver. Mandou o convite. Pronto. Pediu? Pois é, André, eu sigo sem te ver. Sério? A pergunta é, você quer fazer mesmo assim? A galera que está aí com a gente está conseguindo ver os dois, escutar e quer que eu continue? Eu só não estou te vendo. Então, vai ser... Você me vê bem, né? Sim, sim. Pois é, eu não consigo te ver. Eu sei que quando salva, vai salvar direitinho. É alguma atualização dessa rede social aqui que não está deixando. Tem acontecido isso comigo. Na semana passada, ou retrasada, deu tudo certo. Com você, está dando isso. Quer fazer assim mesmo? Olha, a gente está tendo retorno aqui. 2 participantes já disseram que estão nos vendo. Então, bora conversar. Se acontecer alguma coisa, você me avisa, porque você está me vendo. Eu não estou te vendo. É isso. Beleza. Vamos lá. Você que manda. Eu até fiquei receoso porque eu tive problema técnico aqui. Desde 5 e pouca da tarde te avisei, achando até que a gente não pudesse conversar. Mas vamos lá. O problema foi técnico, aí foi resolvido. Aqui comigo é essa rede social que eu não quero falar o nome, porque eu já está me dando uma... Então eu não vou falar o nome dela. Mas bora conversar. Agradecer todo mundo que está aqui com a gente, agradecer você por ter aceitado falar comigo sobre um assunto que eu acho que é tão importante, a gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que foi uma das questões, né, que quando a gente conversou, ficou em questão. Então, André, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, para a gente entrar na Lei Maria da Penha, por favor. Beleza. Então, Fábio, talvez eu não tenha comentado com você no papo que a gente teve antes. Em 2017, eu fiquei muito mal de saúde e fiquei convalescendo durante um bocado de tempo. E entrei em 2018 me recuperando de saúde. E, assim, eu era consumidor de muita informação ao mesmo tempo. E me chamou a atenção, no meio de 2018, um episódio de um feminicídio que foi registrado pelas câmeras de segurança de um prédio, de um condomínio em Curitiba. A menina que era perseguida desde a garagem do prédio, enfim, depois o marido simulou que ela tivesse tentado suicídio, na verdade ela já tinha sido morta e foi jogada. Foi a Tatiane Spitzer, alguma coisa assim, enfim. E aquilo me chamou muita atenção, e eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Assim, eu já gostava do tema violência contra a mulher, violência como um todo, porque eu milito na área criminalista. Mas aí os meus olhos me voltaram com calibrados mais para a violência doméstica e familiar. A partir disso, eu comecei a me envolver na cidade, que eu vivo numa cidade pequena, no interior, no sul fluminense, e comecei a falar sobre esse assunto no CRAS, CREAS, escolas. Aí fui para um município vizinho e veio a pandemia. E durante a pandemia, eu fui procurado por conta dessa atividade minha,
eu fui procurado para fazer grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica. E achei fantástica a experiência. E aí estou agora, em 2024, com força total, voltando para isso, mas tem muita estrada pela frente. Como é que chama? Grupos reflexivos? Grupos reflexivos. Como é que funciona? Então, vamos lá. Isso já é uma previsão da própria Lei Maria da Penha. Se depois a gente tiver um espaçozinho, eu queria contar um pouquinho da história da Lei Maria da Penha, do momento, para a gente depois situar. Mas os grupos reflexivos, eles funcionam, tentando simplificar, é como se você fosse botar o garoto de castigo na parede para pensar o que ele fez. Então, grupos reflexivos funcionam bem antes até da Maria da Penha. Havia uns grupos ligados a direitos humanos que foram pioneiros nisso, eram tentativas de reconciliar a estrutura familiar, as coisas complexas que a gente sabe de vida conjugal. Só que essa altura do campeonato, Fábio, essa adesão a esses grupos reflexivos era uma adesão voluntária. Então, geralmente, era a mulher que apresentava esse problema para essas ONGs, e os autores de violência eram convidados a participar. Então, a maioria não ia. Ou ia e depois abandonava. E a experiência era que, depois de esses que acompanhavam concluírem essa sequência, a reincidência era baixíssima, caía demais. Então, esses grupos pioneiros, dentre esses, é o Tempo de Despertar de São Paulo, e eu acompanho muito o trabalho deles, eles participaram das audiências públicas da própria feitura da Lei Maria da Penha. Então, quando houve a lei, havia essa previsão de uma estrutura para a reeducação dos autores de violência. Mas grupo reflexivo mesmo, que agora é uma imposição da lei, isso ingressou na lei em 2018. Eu queria que você fizesse uma pausa. A gente vai voltar ainda. Tem mais perguntas para fazer sobre esses grupos reflexivos, tá certo? Mas aí vamos voltar lá na Lei Maria da Penha. Eu queria contar um pouquinho, explicar para a gente. Por favor. Beleza. Então, vamos lá. Eu acho que é importante a gente dar uns passinhos atrás para entender qual era o momento do Brasil. A tentativa de feminicídio, na época não era feminicídio, mas a tentativa de feminicídio ocorreu em 1983. Estou pedindo para ir mais atrás porque houve, em 1976, um fato que impactou todo momento, era Jornal Nacional, então estava na mídia, que foi o assassinato da Ângela Diniz em Búzios, em 1976. Então, foi assim, um acontecimento, o próprio julgamento no Tribunal de Cabo Frio. André, a Ângela Diniz foi assassinada, era um cantor? Não, o assassino era o Raul Dockstreet. Tá. O cantor foi a Ângela Diniz era uma socialite mineira. Isso. Eu confundi aqui, mas tem um cantor também, não tem? Que foi o Lindomar Castilho, ele matou quem? Exatamente, Mas, assim, o que houve de impactante na época é que a Ângela Diniz era uma mulher belíssima, era dona do nariz dela, e a defesa, na época, que ficou a cargo do Evandro Luiz e Silva, que era um monstro, é considerado um dos maiores, se não o maior criminalista, e no tribunal do júri ele era imbatível, ele emplacou a tese de legítima defesa da honra. E ele desconstruiu a própria figura da Ângela Diniz. A Ângela Diniz passou a ser julgada. Na verdade, ela estava sendo julgada nesse tribunal. Resumidamente, ele conseguiu avançar. A tese dele foi de excesso de legítima defesa da honra. E assim, o que é legítima defesa da honra? Isso vem desde que a gente chama de ordenações filipinas, desde o Código Penal da época da colônia, Brasil colônia. Então, era direito do homem, quando ele se deparasse com a mulher sendo na alcova com o outro, ele poderia matar o casal. Ele só não poderia matar o homem se o homem tivesse mais dinheiro que ele.
mas se fosse um pé rapado, ele podia matar. E era a legítima defesa da honra, né? Ele foi tão atacado na honra dele que ele poderia matar. Então, ele desencavou isso, foi utilizado nesse tribunal do júri e ele foi vencido, ele foi vencedor. E aí acabou o julgamento em uma condenação de 2 anos, uma coisa pífia. Moral da história, ele saiu ileso disso. O Ministério Público recorreu, isso foi em 1970. O crime aconteceu em 76, o julgamento foi em 79. Em 1980, houve 2 crimes que impactaram muito a sociedade mineira em Belo Horizonte. Foram 2 mulheres de classe média alta que, fosse um intervalo de menos de um mês, elas foram assassinadas pelos maridos por causa de ciúme. E nesse momento, Fábio, surge o lema quem ama não mata. E aí começam os movimentos, então a gente está falando de uma época de ditadura militar. Na época era uma afronta a mulher ir para fazer passeata, fazer algum furdunço, algum barulho. E aí surge esse lema quem ama não mata em 1980. Em 1981, o Docker Street ele vai para o segundo julgamento. E as mulheres fizeram tanto barulho que mudaram o cenário de Cabo Frio, que na época foi favorável a ele, tanto que tinha claque dentro do Tribunal do Júri batendo palma para a defesa do Evandro Lins e Silva, para você ter uma ideia. Em 1981, o cenário muda, o Dock Street é condenado. Então, começam esses movimentos a ter mais robustez. Então, a gente está falando de um crime que aconteceu em 76. Em 79 foi o primeiro julgamento, era a legítima defesa da honra que o livrou da cadeia. Em 1980, houve 2 crimes bárbaros em Belo Horizonte, surge o Quem Ama Não Mata. Em 1981, que foi o segundo julgamento do Dock Street, e nesse ele é condenado, o Quem Ama Não Mata apareceu com mais força. Em 19... Só um minutinho, André. Então, esses exemplos, eu falei do Lindomar aqui, e aí fui fazer uma pesquisa, ele, na verdade, é Eliane de Gramont, que foi a que também, por ciúme, fez o que fez. E dentro desses exemplos, e dentro da época, falávamos, né, podemos falar de uma sociedade machista e patriarcal. Trazendo para os dias de hoje, você ainda escuta as mesmas opiniões quando é traição. Ah, me traiu. E sempre entra dentro daquele lugar em que o homem pode, a mulher não pode. Esses conceitos, eles estão mudando, e aí eu quero trazer, eu sei que você estava falando ali da lei, explicando para a gente lá atrás, mas a hora está voando, e eu tenho muito que te perguntar, André. E aí eu queria que você fizesse aí esse encaixe, quando você falou lá desses encontros, como é que é o nome? Reflexivo? Grupos reflexivos. Como é que isso entra nesses encontros? Esse tema, esse assunto, essa questão. Exatamente. O grupo reflexivo é uma tentativa de você quebrar esse formato que a própria sociedade impõe e digo aqui que a própria mulher ela colabora para isso, né? Porque a mulher é a que dá os primeiros nortes para os filhos, para os varões. E, assim, infelizmente, eu ainda ouço comentários do tipo prenda as cabritas porque os bodes estão soltos ou coisa parecida, e fala de gente esclarecida, a gente não está falando de gente tola. Então, são valores que continuam se perpetuando, infelizmente, e o trabalho do grupo reflexivo é de trabalhar essas limitações, essa forma de ver o mundo de forma limitada do homem, e mais até, eu acho interessante a fala de um desses grupos pioneiros que eu comentei para você, o Grupo Nós, que começou no Rio, depois foi para São Paulo, que é justamente de você trabalhar as próprias fragilidades e medos do homem. Porque o homem, ele, ao mesmo tempo que ele é autor de violência, ele também é vítima dessa estrutura que cobra dele
ser bem-sucedido, de ter uma posição social, ser responsável, não pode chorar, porque o homem, se chorar, ele demonstra fraqueza. Então, ele é comprimido pela ideia de ser macho na sociedade, e muitas das vezes esse problema acaba sendo associado, não sempre, mas às vezes acaba sendo associado ao uso de drogas lícitas e ilícitas também. Então, é um complicador. E quando você chega ao grupo reflexivo, e agora por imposição, os números mostram que o percentual de reincidência cai de 60 e poucos por cento para 2% em média. E é uma experiência muito legal, mas são poucos os grupos reflexivos ainda no Brasil. E aí eu só vou dar um gancho para você que a maioria dos grupos reflexivos, num levantamento, acho que do 21, 22, mapeou um pouco mais de 300 grupos reflexivos, a maioria esmagadora, elas só funcionam porque tem um envolvimento pessoal de pessoal da justiça, geralmente da promotoria. Então, assim, é um envolvimento pessoal de gente que abraça, entende essa importância, abraça essa causa e desenvolve isso. E aí tem outro porém. Boa parte desses grupos tem uma vida curta, porque como existe um envolvimento direto do pessoal do judiciário, quando há uma promoção ou quando há uma remoção, a pessoa se afasta e com ela vai o projeto. É uma pena. E porque não tem investimento, André? Olha, existem várias discussões de como melhorar isso. Eu vou te dar um dado. No final do ano passado, houve um decreto assinado pelo presidente Lula, do Pacto Nacional contra o Feminicídio, de prevenção contra o feminicídio, estabelecendo 73 medidas para melhorar a prevenção com relação ao feminicídio. Só existe uma medida ligada a grupos reflexivos, que é a formação de grupos de estudo para elaborar normas técnicas de como estruturar e como funcionar o grupo reflexivo. A gente está falando de um pacto desse projeto aí, que vai consumir até 2027 pouco mais de 2 bilhões de reais. Então, assim, eu não estou vendo essa prioridade exclusiva para estruturar, para fomentar. Acho que está muito assim. Eu achei uma abordagem tímida. Só de você fazer pautas e normatizar e fazer decretos ou coisas parecidas, eu acho que é muito pouco, porque a gente precisa, a gente precisa melhorar isso e incrementar, inclusive, envolvendo a sociedade civil, porque a minoria, como eu falei que a maioria tem promotores, procuradores, a minoria é de ONGs ligadas a direitos humanos que acabam abraçando. E é mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui, tá? Vai ser difícil, a gente não está quebrando pedra, mas é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui. E outra, né, André? Falando de grandes cidades, é uma coisa. Quando você vai para o interior, né, do Brasil, eu acho que aí a gente vai entrar num outro lugar, nem sei se tem estatísticas sobre o feminicídio no interior assim, do Brasil. Eu acho que a gente ainda entra num outro lugar. Por que eu estou perguntando isso? Vamos falando aqui, vamos de Rio de Janeiro. Você acha que a delegacia da mulher ela atende a população ou ainda é pouco? São poucas, na verdade, são um pouco mais de 300 delegacias para 5.500 e tantos municípios no Brasil. O ideal seria o atendimento numa DEAN, numa Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Mas, para você ter uma ideia, aqui a Delegacia da Mulher fica em Volta Redonda, que atende aqui essa parte da região sul. Tem DEAN, acho que na Baixada Fluminense, eu acho que tem duas. Mas é um problema sério, porque às vezes você precisa de deslocar mais de uma vez. E mais do que isso, Fábio,
a importância de você ter uma equipe especializada, preparada, onde é basicamente de mulheres que vão acolher outra mulher. Eu acho que no dia a dia a gente vê a dificuldade de você ter um atendimento correto. Não é raro você encontrar policiais que encorajam a mulher a não registrar a ocorrência. Em lugar pequeno isso é pior. E aí daí a importância dela, primeiro, nunca ir sozinha. E seria o melhor dos mundos que ela pudesse ser acompanhada por um advogado. Mas, infelizmente, a violência contra a mulher é mais cruel para as mulheres pobres. Né? É, você está falando aí, me veio aqui um exemplo, André, em que você falou, você disse que nas mulheres, eu acredito, né, com as mulheres mais pobres, não é isso? Mas eu vou trazer um exemplo que aconteceu em Botafogo, de uma amiga, era, por sinal, no dia 8 de março, ela com um amigo pedalando, e aí um senhor com um filho e a esposa, estou tentando aqui recordar para trazer esse recorte, gritou, deu um grito, estavam, né, bêbados, e ela se assustou, quase caiu da bicicleta. E aí, quando chegou perto deles, continuou pedalando ali na rua, chegou perto deles, poxa, que brincadeira, aí chamou ele de babaca. Ele se achou no direito de sair, e se não segurassem ele, você acredita que ele ia dar uma porrada nela? Caramba. Achou que normal dar uma porrada. Ela chegou à polícia, foi para a delegacia, ela falou, eu não quero dinheiro nenhum, não quero nada. Eu quero que ele receba a punição da lei para prender. Eu concordei assim embaixo, porque eu acho que é isso mesmo. A gente só consegue, se é que vai conseguir, porque eu acho que já é um senhor de idade, como é que muda uma cabeça, acha normal o bater, né? E bater numa mulher. E por nada. Olha, a gente ainda se surpreende com muita coisa, Fábio, mas infelizmente não é um privilégio da nossa sociedade. E, a princípio, a ideia é de que um país subdesenvolvido como o nosso, que a verdade é essa, subdesenvolvido não só com relação a dinheiro, mas com relação à educação mesmo. E aí, quando você se depara com uma notícia agora recente que eu vi, a Austrália está tendo uma dificuldade tremenda de equilibrar o problema da violência contra a mulher. Não só a doméstica, mas a violência como um todo. Não estou falando da Austrália. A gente não está falando da Nicarágua, do El Salvador, de Colômbia, nem da Rússia, que são, junto com o Brasil, os 5 primeiros que... O lugar onde é mais perigoso para uma mulher são esses países. Então, a gente vai bater na tecla que é uma nota só. Educação, 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 educação e educação. Se a gente não fomentar esse trabalho de educação, mas não só educação formal, eu acho que nos grupos por onde a gente passa, se a gente bater nesse assunto, se a gente tocar nessa ferida e deixar de ser recebido, porque tudo é mimimi, se a gente não conseguir fazer uma abordagem correta com relação ao que a gente pode e o que a gente não pode melhorar, a gente vai continuar enxugando gelo. Eu falei isso para um professor que é coordenador de um grupo de um dos grupos reflexivos em São Paulo. Ele concorda, a gente vai continuar enxugando gelo, cara. A gente vai fazer aqui um trabalho de formiguinha, porque é gente que se dispõe a investir tempo e assim acreditar que a gente pode melhorar alguma coisa. Mas é fundamental o envolvimento de todo mundo. Não acho que o Estado vai fazer milagre. A Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, mas não acho que a gente vai conseguir fazer um resultado bom se não há envolvimento e mais, se não houver um encorajamento da própria mulher que é vítima.
porque a gente sabe, e não é novidade para você, que a violência contra a mulher é uma coisa que invisibiliza a mulher fica se torna invisível. Quando a gente se depara com números que são números impactantes, pode ter certeza, tem especialista que fala que isso daí é só 10% ou 30% no máximo do real. Essa é a realidade. E o que a gente vê nessa realidade, Fábio, com relação à mulher, é basicamente medo e vergonha. Entre outras coisas, mas basicamente medo e vergonha. Mas, André, tem também aí o sistema, quando você fala educação, eu também acredito que a educação é a que vai mudar, é a que transforma, mas a gente vem de uma sociedade machista e patriarcal. O que eu acredito, e aí você me corrige se eu estiver errado, dessa galera que está chegando agora, dessa meninada que está chegando agora, e tem aí um mundo de informação que, ao educar os seus filhos, vai começar a mudar esse olhar. Porque eu cresci, meu pai já não está mais aqui, mas vendo opiniões e até atitudes que não condiz, não é assim que funciona. É ganhar no grito, sendo porque eu ganho mais, você tem que ser submissa. O que a gente faz para começar a mudar isso? E outra, o cara que agride uma vez, quando você diz aí que tem esses encontros e pode mudar, muitas vezes esse cara é recorrente, André. Ele bateu uma, ele bateu duas, aí você vai puxar a ficha dele, todos, ou na maioria dos seus relacionamentos, esse cara foi agressivo, ele bateu. Como é que chega num cara desse, André? Pois é, eu sou muito favorável a gente trabalhar cada dia mais com o grupo reflexivo, porque isso daí está ainda engatinhando. Como eu disse para você, o comparecimento ao grupo reflexivo ele foi imposição da Lei Maria da Penha em 2018. E quando chega em 2023, a Lei Maria da Penha é alterada novamente. E veja só, quando ele ingressa na Lei Maria da Penha de 2018, era muito comum o comparecimento a grupo reflexivo ser uma imposição depois de anos. Então chegava a sentença, olha, você vai pagar esse pecadinho aqui e vai comparecer a grupo reflexivo. Com as alterações da Lei Maria da Penha recente, medida em tempo, comparecimento a grupo reflexivo é medida protetiva de urgência para o agressor. Então, medida protetiva de urgência, a própria vítima pode pedir, ou o Ministério Público pedir. Então, ela pode ser já motivada com essa informação, por exemplo, a já pedir de imediato o comparecimento a grupo reflexivo. E por que eu digo para você que isso funciona? Porque a prática tem demonstrado que a reincidência é muito pouca, e quanto mais cedo essa mulher tiver coragem, tiver apoio, tiver coragem de denunciar, mais cedo o autor de violência pode ser direcionado para um trabalho desse, que ainda precisa muito, não só de melhorar em termos qualitativos, mas quantitativos, como eu disse para você. Então, não existe uma bala de prata para resolver o problema da violência contra a mulher. Eu acho que é um conjunto de esforços para a gente poder dar uma melhorada. Eu disse para você que eu sou otimista por natureza e por teimosia, mas eu acho que daqui a 300 anos a gente vai ter uma situação ainda parecida, em que pese você está falando de as novas gerações, mas existem muitas falas ainda sendo reproduzidas, e a própria violência contra a mulher, e não é só violência doméstica, ela tem um apelo sexual muito forte. A mulher, pela própria Constituição, parece que ela vive em risco 24 horas por dia. Eu falei para você do caso de uma mulher que ela foi estuprada dentro de uma classe executiva num voo internacional, cara.
E aí você fala assim, onde mais essa mulher ela vai ter segurança? E quando eu falo para você de violência contra a mulher, Fábio, qual é o qual é o lugar que você acha que seja assim mais tranquilo ou mais feliz no mundo? Algum país, me diz um país. Cara, sei lá, quando você diz um lugar tranquilo, eu não vou nem dizer país. Deveria ser a sua casa, o seu ambiente. Que é de lá que acontece, na grande maioria, as agressões, né? Sim, mas a gente tem algumas referências. Se você falar em lugar feliz, a Finlândia é um lugar feliz. Acho que 5 ou 7 vezes ela foi eleita lugar feliz. A Finlândia bate na mesma tecla e está patinando para diminuir índice de violência. Pois é. Mas aí vamos voltar aqui para o Brasil. A gente segue sendo, as estatísticas, elas são impressionantes. Sim. Por quê? O que está faltando? Ou quais são as brechas ainda? A gente precisa de mais empenho dos órgãos públicos. Quando você fala também da gente, mas aí entra a educação. Onde é que está aí essas brechas que a gente não consegue amenizar? Então vamos lá. É, vamos focar no assunto feminicídio. A maioria das mulheres vítimas de feminicídio não tem medida protetiva. Ela não buscou ajuda. Ela Ela buscou ajuda, é isso? não. A maioria não tem medida protetiva. Mais de 70%, porque Quando você diz assim, a maioria não buscou ajuda, aí entra dentro daquilo que a gente estava conversando, né? Vai na delegacia, aí é um homem que vai atender, e aí não tem preparo, não tem cuidado, tudo isso acaba influenciando esse não buscar ajuda, né? então, Às vezes até de contar, não, releva, ele gosta de você, não vai fazer mais. Tudo isso aí influencia, é isso? colabora, mas por si só não justifica. Colabora, mas por si só não justifica. Eu volto a falar para você que dois sentimentos muito corriqueiros que acompanham uma mulher: medo e vergonha. Então, existe a vergonha de exposição. Primeiro, existe o medo da reação do autor. Porque, muitas das vezes, assim, se você contar para alguém qualquer coisa, eu ainda te quebro mais, eu acabo te matando. Infelizmente, algumas vezes isso acaba acontecendo. Então, é medo e vergonha. O que a gente fala de revitimizar a mulher, ou seja, ela se torna vítima de novo quando ela vai à delegacia e muitas das vezes ela acaba sendo questionada, né? Será que você não fez? Se tivesse que você não colaborou para que isso acontecesse, ou coisa do tipo. Quando ela tem que avançar em outras esferas do aparelho do Estado, muitas das vezes ela acaba sendo ainda questionada e acaba trazendo para ela uma dor desse sentimento ruim desnecessário. Não tem como contar muitas das vezes a mesma coisa, mais e mais e mais. O outro problema é contingenciamento. A gente está vendo, desde 2015, 2016 para cá, o contingenciamento de verbas públicas para o combate a esse problema, porque quando o sapato aperta, parece que o primeiro lugar para tirar dinheiro, para remanejar para outro, é a pasta do Ministério das Mulheres. Especialmente no governo anterior, o contingenciamento foi absurdo. Caiu de milhões para milhares. Pra você ter uma ideia, foi assim uma queda muito vertiginosa. Isso impacta? Impacta porque tem um custo da máquina. Tem um custo da máquina. E quando eu falo para você, não só o custo da máquina, mas também o envolvimento pessoal, esse Pacto Nacional contra o Feminicídio, que veio de um decreto, é para você envolver estados e municípios. Então, aquele município que ele vê necessidade de desenvolver um trabalho mais forte para a prevenção de feminicídio, ele tem que fazer um projeto e com o pires na mão falar assim, olha, eu preciso desse dinheiro para fazer isso daqui. Eu digo para você que muitos municípios não estão fazendo. Então, junta a junção de vários fatores, de
despreparo da mulher que precisa ser encorajada, porque, Fábio, eu acabo voltando um pouquinho na história da própria Maria da Penha. A Maria da Penha, ela teve a ousadia de sobreviver e a coragem de contar, porque foi a partir do momento que ela escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, que o assunto veio à baila. A Maria da Penha, ela sofreu, na época não era feminicídio, mas ela sofreu esse atentado em 1973 lá no Ceará. Isso não deu página de Veja, isso não apareceu em Jornal Nacional, em nada. Então, foi essa ousadia dela de sobreviver às dores dela, não é só a dor física, mas a dor moral. E ela ter essa gana, porque é uma guerreira tremenda. E ela contou isso para todo mundo no livro, chamou a atenção de dois ONGs de direitos humanos e, com ela, foram ingressar na Corte Interamericana de Direitos Humanos e provocaram essa Corte Interamericana. Porque o Brasil era signatário de uma convenção de erradicar a violência. Então não foi assim do nada, apareceu, foi alguma socialite do Rio de Janeiro que na época foi assassinada barbaramente e deu fantástico o Jornal Nacional. Não foi isso. Não foi isso. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. E, entre outras coisas, Fábio, o que a própria Lei Maria da Penha traz é o que a gente está fazendo aqui. É trazer informação, falar sobre um assunto espinhoso. A gente não tem satisfação de falar sobre isso, mas a gente está diante de um flagelo social, só não vê quem não quer. Há poucos dias eu tive a infelicidade de ver na internet alguém compartilhando uma mulher consumida pelas chamas numa estação de trem no subúrbio carioca. E assim, minimamente questionável quem registrou e depois quem compartilhou. Infelicidade tremenda. Mas aquilo é o retrato do momento em que a gente chegou, cara. Eu, inclusive, estou me preparando para escrever alguma coisa, e eu acho que o ponto de início vai ser justamente isso, porque é retrato do que a gente está vivendo. A explosão de violência, que você só consegue enxergar a violência quando você vê uma situação dessa trágica. Mas a violência está o dia todo. Eu vivo numa cidade pequena em que, quando eu fiz as abordagens em escola, eu vi relatos de crianças sendo abusadas. E quando você fala, eu dou todos os louros para você. O lugar mais perigoso para uma mulher é dentro da própria casa. Infelizmente. André, a gente está chegando na nossa reta. Você vê que o papo ele é bom, ele, apesar de ser um assunto forte, é sinal que a gente vai ter desdobramento. Você já sinta-se convidado, tá? Intimado a voltar aqui para conversar comigo. Vamos lá. Mas não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Quando você falou aí sobre educação, eu lembrei e eu queria que você compartilhasse com a gente das palestras que você fala com a garotada. E você até me deu um exemplo que eu queria que você falasse. Fala como é que funciona, como é que isso chega, né, nessa meninada aí, quando você está falando sobre a violência contra a mulher. Pois é, recentemente não, já tem um pouquinho de tempo, surgiu o crime de importunação sexual. Então, é muito comum nas escolas essa prática de puxar a menina pelo cabelo, de passar a mão à força. E aí há a possibilidade de você ser envolvido num problema sério, porque o camarada acha que, por ser adolescente, pode tudo e não é bem por aí. Então, eu procuro trazer. Na época, eu trazia 2, 3 casos recentes para fazer, e aí, inicialmente, tem assim, chacota aos meninos que comentam, mas tinha que ter uma lei João das Couves, por que é só Maria da Penha? Porque a menina também me bate. Falei, cara, historicamente, a mulher é o lado mais fraco da história. Então, a justificativa de ter a Lei Maria da Penha é porque a mulher está sempre numa situação desfavorável, principalmente fisicamente. E aí explicava que havia a possibilidade do impacto criminal, e aí não estou falando de criminal, estou falando de ato infracional análogo a crime, de ficar, inclusive, enclausurado por conta disso, e de doer no bolso dos pais, porque se eu sou advogado da vítima, eu vou ingressar com uma demanda pedindo um dano, eu pedindo um dano moral.
Então, às vezes, aquele iPhone top de linha que você estava esperando ganhar dos pais, de repente, teu pai vai ter que pagar por uma indenização. Então, a abordagem que começa com chacota começa a ficar séria. E assim, eu estou na iminência de fazer uma na escola daqui, e os relatos, as reclamações são essas. Então, é, não é chegar com papo de camaradagem, de ser gente boa, é trazer essa situação à realidade, e aí começam as falas e as reações, inclusive de meninas que visivelmente demonstram desconforto com aquele assunto. E é um constrangimento que você mora num lugar pequeno. Então, assim, está muito evidente que a menina está passando por um problema muito sério. E aí é fundamental você ter, nesse momento, um alerta para quem coordena esse trabalho, com o diretor, professor, e, se possível, envolver o Conselho Tutelar nisso. Eu não sei se você tem esses dados, eu peço aqui desculpas, porque eu também não pesquisei, eu deveria ter pesquisado, porque isso me veio aqui, surgiu aqui, e eu vou te fazer essa pergunta. Já está acontecendo, ele ainda é pequeno, levar esses assuntos para a sala de aula, em especial nas escolas públicas? Porque assim, eu lembro, na minha época, lá vem eu, né? Na minha época, eu lembro que eu tive, eu acho que foi na quarta ou quinta série. Tipo, foi uma policial, e aí eu não lembro qual era o projeto, né? Mas enfim, isso marcou muito porque era uma policial, e ela falou sobre esse assunto. Olha, eu estou falando isso lá de 1990, aí lá vai fumaça. Estamos em 2024. Melhorou? Tem melhorado? O que eu percebo é que existe a presença, que você está falando de polícia, existe a presença não só do pessoal convidado de municípios aqui vizinhos para falar não só sobre Maria da Penha, mas também sobre a violência da mulher de maneira geral, sobre drogas também. Mas a pegada ela não pode ser pontual. Eu acho que tem que ser uma pegada transversal, até porque isso é uma proposta na própria lei, no Plano Nacional da Educação Básica, que esse tema tem que ser transversal. Então, uma hora ou outra aparece um André da vida para falar sobre isso, uma hora ou outra na escola, tem um impacto, mas não tem continuidade. Então, há necessidade de haver o envolvimento do corpo docente para a gente melhorar isso. E aí tudo gera em torno de vontade política, cara. E aí você fica... será que isso dá voto? Será que isso não dá voto? E aí, quando eu falo de vontade política, Fábio, quando eu falo, por exemplo, da importância dos grupos reflexivos, do que tem funcionado na prática, é com muita satisfação que eu reproduzo a fala do professor Sérgio Barbosa, que ele é o coordenador de grupos reflexivos de um projeto Tempo de Despertar, pioneiro de São Paulo. E ele fala o seguinte: era importante convencer o político de que é muito mais barato você trabalhar com um homem autor de violência para conter essa violência, uma estrutura que é muito barata, do que você gastar com casa de abrigo, com psicólogo, com aluguel social, porque existe agora a previsão de aluguel social e tantas outras coisas. Então, a parafernália é muito grande. Basta ver, quando eu falei para você, de 73 medidas para o Pacto de Prevenção dos Feminicídios, com um valor de 2,5 bilhões quase, para gastar até 2027, só tem uma ação voltada para normatizar o tema de grupos reflexivos. O resto é para comprar pulseira de canela, que a gente chama, que a gente brinca de pulseira de canela, que é a tornozeleira eletrônica, e tantas outras coisas que se gasta com isso. Contratação de pessoal, estrutura física, pessoal e material. Então, isso é muito caro. Se você envolver, e é muito interessante também a fala do professor, e é muito certo, você tem que envolver o autor. Se ele
faz parte do problema, ele tem que fazer parte da solução de maneira mais incisiva e custa mais barato. Só que como é que você convence? Como é que você não dá voto, cara? Infelizmente. André, o que mudou de 2006, trazendo agora para 2024, da Lei Maria da Penha? Bom, primeiro, a estimativa modesta é de que entre 350 e 500 mil mulheres deixaram de morrer por causa da Maria da Penha. É muita coisa. Então, a avaliação da Lei Maria da Penha, como eu disse para você, ela é uma das melhores do mundo. Ela fica ao lado da legislação da Espanha e da Mongólia, é uma das melhores do mundo, que ela trouxe uma abordagem, primeiro, do que é, por que eu aplico a Maria da Penha? E aí eu acho que vale a pena a gente abrir uma janela, porque eu enxergo a Maria da Penha como uma moldura. Então, quando você se vê diante de um cenário, você coloca aquela moldura e fala, bom, está tudo cabendo aqui dentro dessa moldura, então aqui eu aplico a Maria da Penha. Então a gente precisa, primeiro, saber que só é a mulher vítima que pode ser alcançada pela Maria da Penha. E aí a gente está falando da mulher, da pessoa que se identifica como gênero feminino. Né? Hoje a gente tem que ter essa visão, e os tribunais mais avançados já entenderam isso, de que o transexual ele tem também que ser amparado pela Lei Maria da Penha. Então, aquela pessoa que se identifica com o gênero feminino, ela pode ser vítima e ser amparada pela Lei Maria da Penha. E aí, onde é que esse problema aconteceu? Foi dentro da casa? É no seio familiar? Foi numa relação de afeto? Uma relação íntima? Não posso aplicar a Maria da Penha. E, como você está falando de 2006 para cá, os avanços foram bacanas. Eu acho até que está se mexendo muito na Lei Maria da Penha. Eu vi outras pessoas que estudam o assunto e eu comungo dessa opinião. Tem que parar um pouco de mexer, porque está querendo fazer uma salada muito grande. Veja, a Lei Maria da Penha, quando surge em 2006, ela não previa, por exemplo, nenhum crime. A Lei Maria da Penha, ela previa para quem eu dirijo, a pessoa que é vítima, para quem eu dirijo, essa segurança, essa proteção maior e um rigor maior para quem é o autor ou autora, porque pode haver uma mulher também autora de violência. Eu preciso, então, proteger mais a mulher e ter um rigor maior para quem cometeu essa violência. Quando chega em 2018, houve uma mudança da lei, porque tinha muita medida protetiva que não estava sendo acatada. Então, houve uma mudança na lei dizendo o seguinte: bom, a partir desse momento, se você descumprir uma medida protetiva, você está cometendo crime e pode, inclusive, ser fundamento para um pedido de prisão preventiva. Então, isso também serviu de freio muito. Então, a lei ela tem sido melhorada ao longo desses anos, mas, em que pese ser uma lei muito boa, não vai fazer milagre se a gente não trabalhar um conjunto de esforços, como eu assim rapidamente relatei para você. Sozinha ela não vai fazer, mas melhorou, mas muito, 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 muito. E assim, volto a dizer parabéns para Maria da Penha, porque ter sobrevivido fez toda a diferença. Talvez a gente levasse aí mais de década para ter uma lei no quilate que a gente tem hoje. E o site, né, André, eu vou até colocar aqui o site para as pessoas entrarem. Espera aí. Eu vou compartilhar aqui, que é o Instituto Maria da Penha, não é isso? Exato. institutomariadapenha.org.br. Dá uma olhadinha, também vou colocar na descrição, na legenda do nosso papo. Eu queria te agradecer, André, passou rápido demais, né, o nosso papo, mas eu falei isso para você, né? Eu falei, cara, você fala muito bem. Então, foi só aqui trocar e deixar atingirmos com sucesso, que é muito o que eu falo aqui dentro da caminhada desse projeto, André. É uma palavra, ela multiplica, ela te coloca para pensar, é informação. Mas antes,
já deixar o convite, que eu quero que você volte aqui comigo. Como é que eu faço aí, quem quiser falar com você, te procurar, fala um pouquinho aí disso, André. Bom, tem agora aí meu Instagram, @AndréAlfaFerrer e @AndréFerrer.adv. E aí o pessoal me acha. Eu gosto muito de trocar essas informações. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de ouvir histórias, né? Eu acho que eu tenho assim, um projeto pessoal, um sonho meu. Eu quero escrever mais sobre isso, e eu quero fazer um livro sobre isso. E aí um compromisso que eu vou fazer com você: se eu conseguir escrever esse livro, o dinheiro todo arrecadado vai ser para uma ONG ligada a direitos humanos. Eu não quero ganhar R$1 com isso. Tá combinado. É isso. E assim, se eu pudesse dar uma palavra para quem vivencia isso, procure uma rede de apoio, divida isso com alguém. A gente só consegue avançar nesse quesito se falar, se contar. E foi exatamente o que a Maria da Penha fez. Ela teve a ousadia de sobreviver e a coragem de contar. Então, se você não conseguir um apoio, porque sozinho não sai, se você não conseguir um apoio para se livrar dessas amarras, a gente não sabe porque, Fábio, a gente acha que o outro não é capaz, o outro é capaz. Esse rapaz que incendiou a moça na estação de trem, no momento seguinte, ele botou a mão na cabeça e viu a bobagem que ele fez. No mesmo dia mais tarde, você sabe o que ele fez depois? Ele foi para a Ponte de Niterói, ele se matou. Então, eu fico pensando, será que se ela tivesse tido uma atitude anterior... E ela tinha a medida protetiva, tá? Só que demorou muito tempo. É uma violência, esse ciclo de violência, ele retorna. Então, é o ciclo que vem da violência, depois vem a ressaca moral, pedido de desculpas, vira lua de mel e depois volta tudo de novo. E geralmente é aquela pancada, aquele primeiro tapa que depois vira soco, vira chute, vira pontapé e a coisa começa a escalar. Então, se a gente não conseguir frear isso antes, e aí é uma oportunidade de eu vender meu peixe, da gente trabalhar com grupo reflexivo, porque se precocemente eu consigo pegar esse camarada e colocar ele de castigo para repensar, são 8, 10, 12, tem, dependente do projeto, são às vezes 12 semanas seguidas que ele tem que ter compromisso de ficar 2 horas conversando e repensando, porque no final das contas, no frigir dos ovos, é dele assumir a responsabilidade que ele fez. Porque o primeiro momento não foi ele que fez nada, a mulher maluca, e eu não sei por que eu estou aqui. E depois ele começa a baixar a bola. É bem por aí. Muito obrigado, André, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que chegou, que ficou aqui com a gente. O André vai voltar. Já está aqui já combinado. Ele volta porque esse assunto ele gera desdobramentos. E muito obrigado mais uma vez. Tá certo? Muito boa noite. Boa noite, André. Tchau, meu querido. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite.